Uma verdade dura que nós sempre devemos ter em mente é que a grande maioria das pessoas não serão salvas, não herdarão o reino de Deus. A maioria das pessoas que conhecemos, sejam amigos, familiares, conhecidos, elas serão lançadas ao lago de fogo. Essa crença popular que muitos de nós adquirimos de que quem é bonzinho ou bem intencionado vai para o céu, ela não está em harmonia com as Escrituras, até porque o conceito dessas pessoas sobre ser bom ou não é muito deturpado. Em Mateus 7, versos 13 e 14 está escrito: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Ou seja, a maioria das pessoas vão pela porta larga. Poucos são os que encontram a porta estreita que conduz à salvação. Sobre essa crença de quem é bonzinho ou bem intencionado vai para o céu, o que importa é ter boas intenções no coração, eu te digo que a maioria das pessoas que têm boas intenções, que são bem intencionadas, elas serão condenadas e lançadas no lago de fogo. Olha só o que está escrito no capítulo de Jeremias 17, versos 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Criador, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então o que acontece? Muitos, eu acredito até que a maioria das pessoas são bem intencionadas, não querem fazer o mal ao próximo, querem ajudar de alguma forma, querem fazer o bem, mas possuem alguns apegos, são alienadas, são enganadas e por isso não conseguem enxergar a verdade. E pensam que fazendo determinadas ações, elas estão fazendo certo, mas nem sempre é assim, porque o coração do homem é enganoso. É só o Criador, por intermédio de Yeshua, nosso Messias, que pode purificar o nosso coração, que pode testificar em nossos corações aquilo que agrada a Ele, aquilo que é certo e aquilo que é errado, que é contrário à vontade dEle. É comum até a gente ouvir, aquele tiozinho lá da esquina é alcoólatra, bebe todas, mas é bem intencionado, ajuda o próximo, ajuda os seus vizinhos, é caridoso com todo mundo, conversa com todo mundo. Essa pessoa merece o céu. Ou, por exemplo, o Zezinho, que é fanático pelo Flamengo. O Flamengo é a paixão da vida dele, não perde um jogo do Flamengo, dedica a vida dele para torcer pelo Flamengo, é até sócio do time, mas ajuda muitas pessoas, ajuda sua família, sustenta sua família, então ele merece o céu por causa disso, é uma pessoa muito boa. Ou aquela senhora que eu conheço, que é uma senhora muito caridosa, que está sempre visitando orfanatos, que está sempre doando alimentos, mas frequenta terreiro de macumba, mas adora outros deuses, orixás, exus, mas mesmo assim ela merece ser salva devido às suas boas obras. E a real é que todos esses exemplos que eu citei, mesmo que as pessoas sejam bem intencionadas, tenham boas intenções no coração, realizem boas obras, se continuarem no pecado até o fim de suas vidas e não se arrependerem, elas não serão salvas, serão condenadas. Se o marido trai a esposa, ou se a esposa trai o marido, mesmo que façam boas obras, mesmo que ajudem outras pessoas, se continuarem no pecado e não se arrependerem, não serão salvos, serão condenados. Se aquela família que você conhece, mesmo que façam muitas obras de caridade, mas adoram imagens, prestam culto para essas imagens, rezam para essas imagens, não serão salvos se continuarem no pecado. A idolatria é um pecado grave e leva à condenação. Se uma pessoa celebra o Natal, coloca uma árvore de pinheiro na casa dela, dedica esse dia, entre aspas, para Jesus, dizendo que o que importa é ter bom coração, o que importa é ter boas intenções, se não parar com essa prática, se não se arrepender desse pecado, ela será condenada. O Natal é uma festa totalmente contrária à Bíblia. E você celebrar essa festa é você prestar culto para demônios. E não importa se você tem boas intenções ou não de celebrar essa festa.
Se você comemora o Natal, você está em pecado e precisa abandonar essa prática caso queira herdar o reino. Se você adora um time de futebol, presta culto e louvores a ele acima de tudo, acima de qualquer coisa na sua vida, você está em pecado e precisa se arrepender caso queira herdar o reino de Deus. Se você presta culto para imagens, para Maria, para santos, se você continuar com essa prática, você será condenado, porque é pecado, porque é errado. Se você bebe todas e não parar com essa prática, você será condenado, porque os beberrões não herdarão o reino de Deus. Se você trai a sua esposa ou seu marido, se você tem relações fora do casamento, fora do matrimônio, se você tem relações com uma pessoa que você não tem aliança, você está em pecado e precisa se arrepender. Caso contrário, você será lançado no lago de fogo. Se você pratica aquele pecado que hoje quem prega contra ele é taxado de preconceituoso, que é a relação entre duas pessoas do mesmo gênero, se você pratica esse pecado, é condenação, precisa se arrepender, precisa abandonar essa prática se quiser herdar o reino de Deus. Esse negócio de taxar de preconceituoso quem prega contra o pecado é totalmente satânico, é uma estratégia clara de Satanás para impedir que as pessoas preguem contra o pecado, para que a maioria das pessoas continuem no pecado e indo para o inferno. É isso que Satanás quer. Não importa se você realiza tais práticas com boa intenção no coração, é pecado e pronto, acabou, porque está escrito. E se continuar no pecado, não tem outro destino a não ser o lago de fogo. Em Oséias 4,6 está escrito: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. O evangelho da porta estreita da salvação tem poucas pessoas que aceitam ele. A mensagem que o nosso Salvador pregava, poucos aceitaram, a maioria rejeitou. Agora, essas falsas doutrinas da prosperidade, que Deus quer que você seja próspero, tenha bênçãos materiais, tenha paz sobre essa terra, ou a doutrina da hipergraça, que você pode fazer tudo de errado, que mesmo assim Deus vai te perdoar, porque Deus é só amor, você pode ver que quem prega essas doutrinas são repletos de seguidores, são repletos de fiéis, porque é uma mensagem que amacia o ego das pessoas. Não é uma mensagem que confronta, é uma mensagem que conforta e não faz as pessoas quererem mudar de conduta de vida, mas são mensagens que levam à condenação. E esses falsos pregadores que pregam mensagens como essas estão levando multidões para o abismo. E essas pessoas ainda acham que estão se encaminhando para os céus e que Deus tem a obrigação de aceitar elas. Mesmo que elas não mudem nada em suas vidas, mesmo que elas façam tudo errado, e ainda acham que Deus tem que aceitar elas. O evangelho não é bagunça, o céu não é zona. Só entra no reino quem se limpar, quem se purificar, quem seguir o exemplo do nosso Salvador e renunciar tudo por amor a Ele. Quem não fizer isso não entra no reino. Não são vários caminhos ou várias religiões que conduzem à salvação, desde que você tenha um bom coração, uma boa intenção. Você não entra no reino de qualquer jeito. Só vai entrar no reino quem seguir o Cristo. Só vai entrar no reino quem viver a mensagem dele, o evangelho no dia a dia. Deus deu uma condição para a salvação. E quem não seguir essa condição não será salvo, e não importa as intenções que ela tenha. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, dos versos 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, quem pratica aí relação ilícita fora do casamento, não herdará o reino de Deus. Quem pratica relação com uma pessoa do mesmo gênero que o seu, não herdará o reino de Deus. A mulher que anda toda decotada, ou o homem que vai para a academia com aquela regatinha querendo mostrar os seus músculos, não herdarão o reino de Deus, pecado da lascívia.
Quem só provoca discórdia, quem tem ciúmes, quem tem inveja, se continuar com esse sentimento no coração, não herdarão o reino de Deus. Quem é idólatra, permanece na idolatria, não herdará o reino de Deus, seja idolatria pela religião, através de santos, seja idolatria comemorando o Natal, comemorando celebrações pagãs que o Criador abomina, seja idolatrando seu time de futebol, colocando ele como foco da sua vida. Quem permanece com tais práticas não pode herdar o reino de Deus, a não ser que se arrependam e abandonem essas práticas. A pessoa que é gulosa, que come muito mais do que precisa, que só come porcaria, que o seu corpo não está preparado para absorver, pessoas que só comem alimentos industrializados, elas estão contaminando o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. E quem profanar o templo do Espírito Santo, o Criador o destruirá. Quem usa drogas ilícitas, quem bebe até não aguentar mais, está escrito aqui: quem pratica essas coisas não vão herdar o reino do Pai. Apocalipse 21, verso 8. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então a pessoa que fica em cima do muro, a pessoa que é morna, se ela continuar desse jeito, se ela não assumir o Messias publicamente, se ela não denunciar as obras infrutíferas das trevas e ser conivente com elas, ela também não vai herdar o reino de Deus. É preciso se posicionar a favor do Pai. É preciso ser quente, porque já fomos mornos na eternidade. E o resultado de termos ficado mornos, neutros, em cima do muro, foi com que parássemos aqui nesse mundo caído, com a condição e o merecimento de termos sido condenados. Mas glórias ao nosso Salvador, que nos salvou, que deu-nos uma nova chance, que nos reconciliou com o Pai. É Apocalipse 22, 15. Mas ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então aquela pessoa que adora passar a perna nos outros, que adora dar um jeitinho brasileiro para tudo, que adora omitir verdades para conseguir um proveito próprio, se essa pessoa continuar nesse pecado, é condenação, não tem conversa. Aquela pessoa que quer tirar proveito de todo mundo, que adora ter o seu ego inflado, amaciado, adora tirar proveito de outras pessoas, adora se sobressair sobre outras pessoas, como é muito comum nessa cultura satânica que foi implantada na nossa sociedade. Se essa pessoa permanece com tais práticas, ela não verá o Criador se envergonhará dela. E você pode ver que em todos esses versos mostram que quem é idólatra, quem permanece na idolatria, quem permanece endeusando outro ser ou outra coisa que não é o Criador, não herdará o reino, porque só o Criador, por meio do nosso Messias, é que pode nos conceder a vida. Idolatria é quebra de mandamento, quebra do primeiro e do segundo mandamento, que pertence aos 10 mandamentos do Pai, que é a base para a nossa conduta de vida. E a nação brasileira, o povo brasileiro, infelizmente, é muito idólatra, estão debaixo de idolatria. Olha só nas eleições, o tanto que muitos endeusaram a figura do Bolsonaro. E por outro lado também, olha só como os esquerdistas rejeitam tanto o Criador, como que eles abominam as coisas do Criador e fazem tudo que é oposto a Ele. Perceba também que desde 2020, olha só o tanto de pessoas que depositaram a sua fé, a sua esperança de vida em uma substância, em uma picadinha, como se isso nos salvasse acima do Criador, acima do Messias. E as consequências estão aparecendo aí, as máscaras estão caindo. Preferiram confiar na farmaqueia, que no original significa feitiçaria, e como eu venho citando aqui, a feitiçaria leva à condenação. Preferiram confiar nisso aí, nessa ciência que hoje predomina, que hoje se tornou uma nova religião, do que confiar naquele que nos criou. E se você falar contra essa deusa ciência e contra os seus deuses cientistas, vão te chamar de negacionista, de teórico da conspiração, de propagador de fake news. Tudo isso porque estão depositando a fé no lugar errado e estão totalmente enganados e não conseguem enxergar a verdade. E não conseguem enxergar que tudo que aconteceu desde 2020
faz parte de um grande plano satânico da implementação do reinado do anti-Messias. E como eu venho falando sobre a intenção no coração, a maioria das pessoas que tomaram essa substância aí, não tenho dúvidas que eram bem intencionadas, que acreditavam que estavam fazendo certo, mas e aí? Eles estavam fazendo certo? Não, estavam enganados, porque o coração do homem é enganoso. Deram ouvidos a muitos falsos profetas do cientificismo, da grande mídia, preferiram dar ouvidos a esses meios do que dar ouvidos à voz do Criador. Mais uma vez, pecado da idolatria, porque estão idolatrando, estão endeusando algo que não é o Criador. E eu não tenho dúvidas que o meio científico será um dos principais meios que o anticristo vai usar para levar a população ao engano e à implementação da Big One, da marca que está por vir. Porque essa marca envolve adoração. E olha só quantas pessoas se prostraram, se ajoelharam perante a deusa ciência, perante a deusa picadinha, perante a deusa focinheira. As denominações religiosas que dizem ser cristãs, que dizem ser de Deus, se renderam à farmaqueia, se renderam à deusa ciência, ao cientificismo, se renderam à grande narrativa da mídia mainstream, porque no fundo mesmo, estão debaixo de idolatria. Não estão depositando a fé acima de tudo no Criador, mas sim em homens falhos e corruptíveis, mas sim em meios que não são governados pelo Criador, mas sim por Satanás. Mateus 7, dos versos 21 ao 23. Veja o que está escrito: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E iniquidade em grego é anomian, que significa transgressão da lei, transgressão da Torá do Criador, que o Messias veio cumprir, que o Messias deixou bem claro em Mateus 5, dos versos 17 ao 19, que ele não veio abolir essa lei eterna e celestial, mas ele veio cumprir a lei do Pai. João capítulo 14, verso 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Na continuação, no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Mateus capítulo 19, a partir do verso 16. E eis que alguém aproximando-se disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então não é como muitos pregadores dizem por aí: ah, é só aceitar Jesus da boca para fora que você está salvo. Tem que guardar os mandamentos do Pai, os mandamentos que o Salvador cumpriu. Aí sim você vai herdar a vida. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Para ter acesso a ela, a essa árvore que conduz à imortalidade e à eternidade, tem que guardar os mandamentos do Pai. Aquele que não guardar os mandamentos não herdará o reino, não será salvo, não conseguirá adentrar pela porta dos céus, não terá acesso à árvore da vida. Primeira Epístola de João, capítulo 2, a partir do verso 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então não é só aceitar Jesus e continuar no engano, continuar no pecado. Tem que renunciar ao pecado, tem que guardar os mandamentos. É isso que nos leva à vida. Os mandamentos, a Torá do nosso Criador, é como se fosse uma instrução, um manual para a gente poder voltar para casa.
Pecado é transgressão da lei, transgressão da Torá, como está escrito em 1 João 3,4. E quem permanece no pecado é escravo do diabo, e quem é escravo do diabo será condenado. O arrependimento bíblico significa mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de mente, e não só ter um remorso e depois continuar com a mesma prática. O arrependimento envolve renúncia, envolve você mudar completamente de vida, envolve você renascer do Espírito, se transformar em uma nova criatura. E só quem for transformado é que herdará a verdadeira vida. A palavra fé no hebraico é emuná, e emuná significa confiança, fidelidade, lealdade. E para você ser fiel ao Pai, fiel a Yeshua, o nosso Salvador, você tem que andar como Ele andou, você tem que praticar os mandamentos que Ele ordenou. Isso é ser fiel e não andar com uma vida totalmente errada. Estamos aqui nesse mundo porque um dia estávamos na glória do Pai e transgredimos uma lei eterna e celestial. E a transgressão da lei, dessa lei eterna, tem como resultado a morte, porque o salário do pecado é a morte. Por isso que o nosso Messias, o nosso Salvador, veio aqui nessa terra, nesse teste de carne e sangue, e nos resgatou e nos reconciliou com o Pai, para que pudéssemos voltar para casa, para o reino do Pai. Então não brinque com os mandamentos do Pai. É por quebrar mandamentos do Pai que você merecia a condenação. E glórias ao nosso Mestre que nos salvou, porque se ele não tivesse pago esse preço, éramos para ser condenados junto com o terço caído que escolheu Satanás. Por isso que a mensagem do Evangelho é bem clara, é bem simples, é bem objetiva. Tem que renunciar aos seus desejos, tem que se arrepender, tem que mudar de vida para poder chegar ao Pai. Tem que seguir o exemplo do nosso Mestre para poder chegar ao Pai. É claro que nós não somos perfeitos e que muitas vezes nós vamos errar, muitas vezes nós vamos falhar, muitas vezes nós vamos continuar transgredindo a lei do Criador, mas é graças ao Messias, é graças a essa graça, a esse favor imerecido que nós podemos voltar ao Pai. Mas a condição dessa graça é a prática de boas obras. A fé sem obras é morta. Não existe fé sem obras. Não tem essa que, não existe pecadinho e pecadão. Existe sim. Tem pecados que são piores. Tem pecados que a consequência é mais grave. O pecado que você tira a vida de alguém, por exemplo, é muito mais grave do que o pecado de você ingerir algo que o seu corpo não está preparado para receber. E existe uma diferença de pecados, isso é muito óbvio. Ou, por exemplo, o pecado de você pensar mal de alguém e o pecado de você ferir fisicamente alguém. Qual pecado que é mais grave? Tudo bem que tudo começa no pensamento, no sentimento, na mente, no coração, mas se você retira do coração, beleza. Agora, se você continua com esse pecado e ainda faz com que ele se manifeste na forma física, é muito mais grave, as consequências são piores. Então existe essa diferença de quem vive no pecado e de quem peca algumas vezes e depois reconhece o seu erro e busca mudança. Mas de qualquer forma é indiscutível, é pela graça que nós somos salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus. É o dom que o Pai concedeu à humanidade por meio do seu Filho unigênito. Mas é isso, meus irmãos, essa é a mensagem que está aqui, nas Escrituras. Não estou inventando da minha cabeça, não estou querendo jamais me colocar melhor que alguém. Eu não sou, eu tenho meus defeitos, eu tenho minhas falhas, só que eu me baseio nisso aqui. Eu não busco deturpar a palavra, eu sempre busco estar ao máximo de acordo com a palavra e sempre pedindo discernimento ao Criador. E isso aqui não é brincadeira, exige renúncia, exige arrependimento, mudança de vida. Não é você viver a vida toda errada e dizer da boca para fora que crê. Se a pessoa é assim, ela não será salva, porque está escrito aqui, sua alma é o bem mais precioso de Deus. Por isso que Ele quer tanto a sua alma, mas as trevas também querem. E eles não estão para brincadeira, eles estão o tempo todo tentando te tirar do foco do Criador. Por isso não brinque com o pecado, não brinque com a sua salvação. Busque ao máximo se apegar ao Criador e a depender totalmente dele para a sua vida, para você, quem sabe, poder retornar para a nossa casa, o verdadeiro lar que é a casa dele. A porta do Evangelho da Salvação é estreita, não é larga.
Porta larga é que conduz à condenação. Aonde multidões estão indo, pode saber que tem algo errado. A maioria não quer saber da verdade. A maioria não quer renunciar à sua vida, seus desejos, à sua carne, por amor ao nosso Criador. E por isso não herdarão a vida. Por isso serão condenados. A minoria é que será salva, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, como está escrito em Mateus 22:14.